Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre Pitágoras. O conceito de sábio, que seria uma pessoa sábia na visão desse filósofo. Então, vocês já podem abrir o livro de vocês na página 16 em Olhar de Filósofo, tá certo? Antes, nós vamos ver um pouquinho sobre quem foi o Pitágoras, para vocês até conhecerem um pouco desse filósofo. É importante que nós conheça, na verdade, um pouco sobre os filósofos que vamos estudar, porque muitas vezes a vida do filósofo ela vai influenciar diretamente na sua concepção, na sua filosofia, no modo em que ele vai produzir conhecimento, seus escritos, enfim. A sua vida, muitas vezes influencia diretamente nessas questões. Então, é bom que a gente conheça um pouco a respeito dos filósofos que vamos aí estudar no decorrer das nossas aulas. Então, esse é o filósofo Pitágoras. Eu coloquei a imagem para vocês. Claro que é uma pintura, mas a gente, só para ter uma noção mesmo de quem foi o Pitágoras. E aqui eu coloquei um pouquinho da vida dele. O Pitágoras de Samos, ele foi um dos grandes filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza e também matemático na Grécia Antiga. Pré-socrático porque ele veio antes de Sócrates. Não sei se vocês já estudaram isso no ano anterior, mas todo filósofo que veio antes de Sócrates, que foi um grande filósofo para a filosofia, inclusive ele vai marcar uma transição de concepções, de pensamento dentro da filosofia. Então, todos esses filósofos que vieram antes dele são denominados como filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza. E, além disso, ele era um grande matemático, amante dos números na Grécia Antiga. Tanto que ele vai, essa frase, tudo é número, é atribuída a ele. Essa frase, segundo ele, indica uma explicação para a realidade e tudo o que existe no mundo. Então, tudo o que existe no mundo, para Pitágoras, seria possível explicar através dos números. A ele foi atribuído o uso da criação dos termos filósofo e matemática. Então, a partir dele, surgiram esses dois termos, o termo filósofo e também o termo matemática. Na escola, ele ministrou aulas nas áreas de matemática, lógico. Aí, dentro da matemática, ele era aritmética e geometria, era característicos desse período. Astronomia, música, filosofia, política, religião e moral. Essas eram aí áreas, digamos assim, do conhecimento bem comuns desse período para se estudar nesse período. Então, ele ministrava essas aulas. Segundo o Pitágoras, o grande matemático grego, os números representavam a harmonia e a ordem, ou seja, eram considerados a essência de todas as coisas. Então, como vocês podem ver, ele dava bastante ênfase na importância dos números para a nossa vida. Tanto que ele vai ser aí considerado importantíssimo para a matemática. Inclusive, existem aí equações, problemas, enfim, que vocês estudam que originou dele, do pensamento dele. Então, ele não está só e apenas na filosofia, ele está também na matemática e bem conhecido. Então, aqui na página 16, vocês já podem acompanhar comigo, a gente vai entender um pouco a respeito desse termo sábio, né? Na aula passada, nós vimos um pouco sobre formas de conhecimento, caminhos para se alcançar determinadas respostas. E hoje nós vamos entender como o Pitágoras ele denominava uma pessoa sábia.
Então, desde a Grécia Antiga, a sabedoria ela foi bastante estudada pelos filósofos antigos, ou filósofos da natureza. Então, era um tema, na verdade, que os filósofos se preocupavam bastante em abordar. E abordavam, basicamente, em dois aspectos, atribuindo aí a sabedoria a dois aspectos, que eram o aspecto cognitivo, que era aí responsável pelas investigações, alcançar um conhecimento verdadeiro, enfim. E também ligado ao aspecto moral. E aí eles atribuíam a temperança, o equilíbrio das coisas. Então, basicamente, eles estudavam, pesquisavam, questionavam essa sabedoria a partir desses dois aspectos. E assim como a verdade, que é o tema que a gente já vem estudando nessas aulas, a sabedoria ela vem sendo um motivo de reflexão no decorrer dos séculos. Portanto, a busca de critérios para identificar os sábios não é recente. Por isso, vamos, na verdade, apresentar um filósofo que foi marcante nessa busca, o Pitágoras. Ele viveu na Grécia Antiga, aproximadamente no século V a.C., e teve muitos seguidores. Foi matemático e filósofo, além de todas as outras coisas que eu falei para vocês. E também, além de ser considerado o criador dos termos filosofia, que significa amor, a sabedoria, e também o termo filósofo. Porque o termo filosofia, na verdade, ele vai originar a partir do termo filósofo, que a gente já vai entender, que significa amigo da sabedoria. Então, eu coloquei aqui dois significados, mais ou menos, que tem o mesmo significado, na verdade, mas duas concepções aqui diferentes. O primeiro é um significado filosófico da palavra filósofo, que ou quem ama a sabedoria, movido pela consciência lúdica da ignorância inerente à condição humana. Então, o sentido remonta ao filósofo grego, o Pitágoras, no século V, citado pelos antigos como o inventor da palavra. Então, esse é o significado filosófico atribuído ao termo filósofo. E também a palavra filosofia também vem do grego e é formada pela junção de dois termos, amigo, philos, amigo, e sofia, sabedoria. Portanto, o filósofo é um amigo ou amante do conhecimento, alguém que busca compreender o mundo à sua volta, bem como o seu universo interior. Então, a gente já vai entender por que o termo filosofia e também o termo filósofo foi atribuído esse significado a partir da visão do Pitágoras. Então, conta-se que, segundo Pitágoras, a verdadeira sabedoria, no caso a sofia aí, do termo grego, não era acessível aos mortais. Ou seja, nós, seres humanos, não teríamos condições de ser considerados sábios. Essa era uma característica, ser sábio, que não poderia ser atribuído a pessoas comuns, a seres humanos, segundo a visão de Pitágoras. Então, por isso, quando o chamavam de sábio, ele respondia que era um filósofo. Então, ele criou esse termo para justificar, para explicar para as pessoas o que ele fazia, porque as pessoas constantemente atribuíam o termo sábio a ele, por ele desenvolver os seus questionamentos, a sua filosofia. Então, ele, para explicar e dizer que ele não era uma pessoa sábia, porque ele era um mortal, ele vai dizer que era apenas um filósofo. Então, segundo ele era um filósofo, pois não havia, na verdade, alcançado a sabedoria, mas a amava e desejava aproximar-se cada vez mais, ou seja, ele praticava a filosofia. Então, segundo a visão de Pitágoras, nós apenas
conseguimos cada vez mais nos aproximar dessa sabedoria. Nós não conseguimos, de alguma forma, ser uma pessoa totalmente sábia. Então, claro que isso é uma visão do filósofo há muitos e muitos séculos atrás. Ele desenvolveu esse pensamento a partir do que ele tinha disponível. Então, a gente não pode associar esse pensamento dele, por exemplo, uma visão que nós teríamos ou temos de hoje. Então, com o passar do tempo, diferentes filósofos refletiram sobre o verdadeiro significado da palavra sábio. Ainda na antiguidade grega, muitos deles concluíram que um sábio não seria dotado apenas de grandes conhecimentos, mas também dessas características aqui. Além de você possuir conhecimento sobre determinado assunto, determinada questão, além dessa característica, um verdadeiro sábio para outros filósofos que também tentaram chegar ao significado dessa palavra, atribuíram outras características a ele, no caso ao sábio, que seria a ataraxia, possuir a ataraxia. A ataraxia faz parte, na verdade, ela é composta aí pelo autocontrole, pela coragem para enfrentar as dores que não pudesse evitar. A ataraxia é uma concepção, é uma forma de vida, de viver em sociedade, na verdade, para simplificar aqui o significado e vocês entenderem melhor. Então, muitos filósofos antigos, eles defendiam que todos deveriam possuir essa ataraxia, que seria um estado de espírito em que nós permanecemos sempre com autocontrole, nós não nos desesperamos diante das dificuldades da vida. Então, eles atribuem muito essa característica ao sábio. E também a autarquia, que seria aí características como independência, simplicidade, agir sempre de acordo com o bem. Então, essas são características aí que compõem a autarquia, que também era atribuída ao sábio. Então, além de você possuir conhecimento, não era o bastante para alguns filósofos, o verdadeiro sábio ele também deveria conseguir alcançar a ataraxia e também conseguir alcançar a autarquia. Então, vou repetir, né? A ataraxia é um estado de espírito, é um comportamento que nós temos de sempre nos mantermos tranquilos, serenos, não perder o controle das coisas. E a autarquia é um espírito de independência, simplicidade e agir sempre de acordo com o bem. Então, todas essas são características atribuídas a um verdadeiro sábio, segundo a concepção de alguns filósofos, tá certo? Então, a aula vai terminar por aqui. No chat eu vou deixar a atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham entendido. Caso não tenha entendido, ficou alguma dúvida sobre a concepção do Pitágoras ou até mesmo essas características, vocês coloquem lá no chat, tá certo? Participem no chat, deixem suas dúvidas, que é justamente isso, para isso que a gente fica lá disponível, para que vocês interajam, tirem suas dúvidas, tá certo? Então, por hoje, a aula vai terminar aqui. Espero que estejam todos bem. Tenham um ótimo dia, até a próxima aula. Até mais.